Olá, meu povo, estou aqui novamente. Agora vamos para a nossa segunda parte da aula, as grandes navegações. Em inglês, as grandes navigations. Ok? Então vamos lá. É a Cruz de Malta, a famosa Cruz de Malta aqui nesse barquinho. Por quê? É sempre usado um barco com a Cruz de Malta, que era um símbolo cristão aí de uma sociedade portuguesa. Porque Portugal foi o pioneiro, né? Nas grandes navegações. Portugal, o país achador do Brasil, foi o pioneiro aí. Então é agora que a gente começa a sentir a catinga de Brasil na história. E até então nós nos assuntos ainda não tínhamos citado a palavra Brasil, mas é a partir das grandes navegações que conseguimos sentir aquele cheirinho de feijoada, samba, futebol, né? E gente legal aqui do Brasil. Beleza? Então vamos lá. As grandes navegações foi o acontecimento histórico, o processo histórico, né? Tudo na história é um processo que levou ao achamento da nossa maravilhosa nação. Então vamos lá. No livro de vocês podem encontrar as grandes navegações ou expansão marítima. Esse assunto ele varia, é, o nome, o título dele, né? Mas só um parênteses aqui para a gente entender esse negócio de grandes navegações. Por que grandes navegações? Porque até então, pessoal, a parte mais navegada do mundo, né, e sobretudo pelos europeus, era o mar Mediterrâneo, que é um mar pequeno. O mar Mediterrâneo é um mar pequeno, fica ali entre a África e a Europa, ok? Então a partir do momento que eles saem de um mar pequeno e vão para um mar grande, né, vão navegar agora por mares, o alto mar, o mar aberto, aí nós temos as grandes navegações, vão navegar grandes quantidades, grandes distâncias, ok? Então, e expansão marítima é o termo mais simples, expansão marítima, se expandir. Antes navegavam só no mar Mediterrâneo, agora vão expandir esse leque de regiões navegáveis, ok? Então, as grandes navegações foi esse acontecimento aqui que mudou a conjuntura do mundo, porque ele trouxe a América para o mapa mundial. Até então, os mapas do mundo só tinham Ásia, África e Europa, e a partir das grandes navegações foi anexado esses mapas à América, né? América, a Oceania e posteriormente a Antártica, ok? Então vamos lá. Definição. Vamos para um conceito aí, uma definição. Período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquistas. Lembre-se, pessoal, tudo que eu falar aqui vai estar relacionado com mercantilismo, viu? Por quê? Porque uma das principais marcas do mercantilismo foi a expansão marítima, por causa do colonialismo, que era um dos meios que os mercantilistas se utilizavam para adquirir riquezas. Ok? Então, sempre relacione grandes navegações com mercantilismo. Não esqueça disso, elas não vão se dissociar. É um namoro que nem o Big Brother acaba. Então vamos lá. Só lembrando, não assiste o Big Brother. Citei porque, né, todo mundo conhece isso aí. Período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração, mercantilismo, conquista de novos territórios, mercantilismo, que ampliou até o mundo até então conhecido, né? Então, conheci só Europa, África e Ásia, e agora nós temos a nossa querida América, né? A América tem o nome de América por causa do explorador Américo Vespúcio, porque ele que veio constatar que as terras que Colombo tinha encontrado não eram apenas ilhas, mas sim um continente gigantesco. Okay? Então é por isso que a América se chama América, por causa de Américo Vespúcio e não homenagem a quem descobriu, né, de acordo com a narrativa europeia, nela, e ele se chamava de Colômbia. E aí nós teríamos Colômbia do Norte, Colômbia do Centro, Central e Colômbia do Sul, ok? Então vamos lá. Então a América vem de Américo Vespúcio. Ele foi o primeiro cara que constatou que a América era gigantesca e não apenas ilhas. Porque Colombo, quando encontrou, ele vai encontrar as ilhas do Caribe, Cuba, aquelas ilhas ali, quando ele chegou aqui. Ele não viu o continente mesmo como um todo. Ok? Então, quando foi que aconteceu? Nós vimos a definição. Quando foi que aconteceu? Aproximadamente entre o século XIV, né, e o século XVI. Então foram aí 200 anos de descobrimentos, de grandes explorações, navegações, homens perdendo a vida, né, porque era algo muito complicado. Naquela época não tinha GPS, os mapas eram muito fracos, faltava muita informação, com muitos erros, então era muito complicado.
as causas, o que foi que levou essa galera a arriscar sua vida para ir para o meio do mar. Ó, a busca de especiarias nas Índias. Né? Quando eu falo especiarias, pessoal, eu estou falando de muitas coisas. Estou falando de temperos, estou falando de tapete, estou falando de tudo que era comprado e vendido nas feiras europeias, e que a principal região que produzia isso era as Índias. Né? Então as Índias eram uma região, tinha um artesanato muito forte, uma produção de temperos muito grande. Então eles queriam trazer essas coisas das Índias. Bruno, mas não traziam antes? Traziam. E vinham pela região de Constantinopla. Só em 1453, o que aconteceu? Constantinopla foi tomado pelos árabes. E aí os árabes começaram a cobrar altos impostos para os produtos vindo da Ásia e chegar na Europa. Porque da Ásia para a Europa você tem que passar por Constantinopla. Constantinopla é o entreposto ali, é a ligação. Então ficou muito caro você trazer um produto da Ásia para levar para a Europa, passando por Constantinopla agora. Então o que é que eles fizeram? Vamos ter que dar um jeito de ir para a Índia sem passar pela Ásia Menor, ali pela região da Palestina, região da Mesopotâmia, porque os árabes dominaram tudo. Então qual é a solução? Sai da Europa, contorna a África e chega até as Índias. Okay? Então era um negócio muito arriscado, porque até então ninguém nunca tinha feito isso. Tá? Então eram homens muito corajosos mesmo. Então a busca de especiarias, né? Os temperos nesse período era algo muito valorizado mesmo. Por quê? Naquela época não existia congelador e tudo mais, então era muito comum as pessoas comerem comida estragada. Muito comum mesmo. Mais do que você imagina, eles comiam comida podre diariamente. Então o que é que acontece? Para disfarçar o mau cheiro e o sabor ruim da comida estragada, tacava tempero. Então era só meter muito tempero, que aí você comia achando graça. Okay? Então por isso que coisas que davam gosto eram muito valorizadas naquele período. Né? Que dirá o sal, que deu origem à palavra salário, porque os primeiros salários eram em sal. Você vê como o sal já foi algo super valorizado. Hoje em dia 1 quilo de sal é baratinho demais. Então, busca de especiarias, né, de temperos lá nas Índias. A busca de metais preciosos, isso aqui é mercantilismo. Lembram do metalismo? Metais preciosos, metalismo, porque a riqueza das nações era determinada pela quantidade de metais preciosos que ela tinha. Tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas. Isso aqui era muito interessante. Desde a Idade Média, quando começou a ter o renascimento urbano e comercial, onde eram as principais feiras, onde eram as principais cidades que mandavam as coisas para o resto da Europa? As cidades italianas. Então a Espanha, França e Portugal dependiam muito das cidades italianas. Por quê? Porque tinham que comprar tudo a elas. Eram de lá que vinham os produtos da Índia. O produto vinha da Índia, para as cidades italianas, para das cidades italianas e para o resto da Europa. Então eles queriam acabar com esse negócio. A Itália está rica demais, a Itália já foi berço de tudo aí. A Itália foi o berço do renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento artístico, cultural, que vai ser uma das nossas próximas aulas. Okay? Então eles queriam romper esse monopólio, ou seja, esse controle que a Itália exercia dentro da Europa. Qual era a justificativa para isso? Uma justificativa, como é que eu posso dizer, subjetiva. Qual era a justificativa? Por que a gente tem o direito de chegar lá no Brasil e dominar aquelas terras e dizer que é nosso? Vamos lá dizer que a gente está em nome de Deus. Então eles usavam o cristianismo, né, sobretudo o catolicismo nesse período, para justificar essa expansão. Chegava e dominava, dizendo, é porque Deus quer que a gente venha aqui mesmo. Então vocês têm que aceitar, porque Deus que determinou que fosse assim. Então a justificativa subjetiva das grandes navegações era a fé cristã. Vamos expandir a fé por todo mundo. E a Igreja Católica participou ativamente disso, pessoal. Então em cada barco não ia só marinheiros. Iam os marinheiros e também padres. Iam aqui no Brasil nós temos um grande exemplo, né, dos jesuítas. Então sempre tinha os padres, tinha os jesuítas, que eram os missionários. Então cada barco tinha os barcos, cada barco tinha os navegantes e também tinham os jesuítas, os missionários. Por quê? Para onde eles iam levar a expansão
e a colonização, eles levariam junto a fé cristã. Por isso que os índios aqui no Brasil foram catequizados. Beleza? Então, ó, definição. Período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquista de novos territórios, que ampliou o mundo até então conhecido. Quando, aproximadamente entre os séculos XV e XVI, as causas, busca de especiarias, busca de metais preciosos, metalismo, romper com o monopólio das cidades italianas, que sempre tiveram à frente no comércio, e usavam a fé cristã, né, juntamente com a Igreja Católica, para justificar essas invasões, essas tomadas de terra, como eles fizeram aqui na América. Vamos lá. Outros objetivos aqui, outras coisas, ó. Nós estávamos vendo a sequência das causas. Ó. Fortalecimento das monarquias nacionais é uma das causas da expansão marítima, fortalecimento das monarquias, ou seja, os reis cada vez mais poderosos, né? Desenvolvimento da política mercantilista. Então, reis poderosos querem enriquecer seus países, começam as práticas mercantilistas, e isso causou as grandes navegações. Como eu disse, esses dois assuntos aqui estão diretamente ligados. O renascimento cultural, que a gente vai falar em breve, né? Renascimento cultural, novas formas de pintar, de escrever, poesias, uma nova interpretação para o mundo, ok? Surgimento de novos aparelhos de navegação, isso aqui foi importantíssimo. Esse desenvolvimento tecnológico, pessoal, foi a base para o desenvolvimento e para o que se usa nos barcos atualmente. Okay? Então, naquela época não tinha GPS, não tinha... os mapas eram terríveis, muito mal feitos, até porque não tinha avião para você olhar de cima como era e tudo mais, era muito complicado. Mas eles começaram a desenvolver métodos de navegação através dos astros, né? Como o famoso astrolábio, ok? A bússola também, o desenvolvimento da bússola através do campo magnético da Terra, eles vão saber para que lado vão estar indo, norte, sul, leste, oeste. O astrolábio, que apontava para as estrelas e, de acordo com a localização das estrelas, davam para eles ter noção para onde estavam indo. O desenvolvimento das caravelas, né, que eram barcos mais resistentes. Até então os barcos usados no comércio europeu eram barcos pequenos, porque só navegavam ali na costa do Atlântico Norte e dentro do mar Mediterrâneo, ou seja, é um mar calmo. Mas a partir do momento que você vai para um mar aberto, então você pode pegar ondas de 6, 7 metros, 5 metros, você precisa de barcos mais resistentes para grandes distâncias, até porque você tem que guardar muito alimento. Você ia passar 5, 6 meses dentro do barco, tinha que ter alimento para todo aquele período. Então a caravela era um barco mais robusto, né, mais forte. Depois vai um mais forte ainda, que são as naus. As naus eram maiores e mais robustas do que as caravelas. Então eles vão sempre melhorando, sempre desenvolvendo coisas mais aprimoradas. O desenvolvimento da cartografia, os mapas agora vão ser mais bem feitos, vão ser mais detalhistas, com mais pontos de referência, tudo isso para facilitar a navegação. Tinha uma outra coisa também, tinha um sertante, que era um aparelho que media as distâncias também utilizando as estrelas. Ok? Uma das causas aí, secundária isso aqui, ou seja, não teve tanto influência, mas também influenciou. Alívio das tensões sociais, né? A Europa passava por muitas revoltas nesse período, sobretudo revolta de camponeses. Então as grandes navegações fez com que muitos camponeses vissem nas grandes navegações uma forma de sair daqueles conflitos que eles viviam. O que é que eles faziam? Viravam marinheiros. Então um monte de pessoas que eram desempregadas, alguns historiadores usam a palavra vadio, eram vadios, ficavam só nos bares bebendo. Quando eles viram as grandes navegações, agora eu vou ter o que fazer. E entravam para ser marinheiro e arriscar a vida dentro de um barco. Se morrer, morreu. Se não morreu, é lucro. Ok? Então, aliviou bastante as tensões sociais, os problemas sociais que tinham dentro da Europa. Guerras para ocupar e prestigiar nobres. Então, muitos nobres se aproveitaram das grandes navegações, pessoal, também para diminuir essa quantidade de guerras que eles viviam
combatendo, né? As cidades querendo se libertar da mão dos reis, dos senhores feudais. Então os nobres em guerra para aumentar o seu prestígio e viram que investir em navegação é melhor do que você estar se matando em uma guerra. Então os pobres correram para as navegações e alguns nobres também vão investir juntamente com seus reis, que o nobre é só babão de rei, para melhorar suas condições de vida, ok? Então vamos lá. Ó, qual foi a primeira nação que se aventurou nas grandes navegações? A nossa querida descobridora, Portugal, ok? Portugal é a nossa pátria mãe, digamos assim, né? Ela que achou o Brasil. Ela foi a primeira nação a entrar dentro do mar e se aventurar, né? Lembrando, pessoal, que existiam muitas crenças naquele período a respeito de como seria o mundo, de que a Terra era plana. Até hoje tem uns doidos pensando que a Terra é plana, mas não vem ao caso. Mas acreditava-se que a Terra era plana e você navegando você podia chegar num abismo um abismo sem fim, do buraco profundo. E aí existiam muitos medos de que existiam monstros no mar. Se você pegar imagens de mapas antigos, vocês vão ver que sempre nos mapas antigos tem algum monstro desenhado no mar. Dragões, lulas gigantes, polvos e tudo mais, bichos que eles chamavam de krakens, e destruíam os barcos. Então existia no imaginário popular um medo muito grande, porque era desconhecido, tá? O ser humano ele tem tendência a ter medo do desconhecido, e isso era muito forte naquele período. Então imagine só a situação, você entrar num barco sem saber se volta e vai ir com medo de cair num abismo, com medo de ser destruído por um monstro e tudo mais. Então eram homens que demonstravam uma coragem absurda, coragem desses homens aqui. E Portugal foi o primeiro país a ter essa coragem aí. Por que Portugal foi o primeiro? Tem aqui os motivos. Portugal foi um país que virou uma nação muito cedo. Enquanto Espanha, França, Inglaterra estavam se matando, família contra família, quem é que vai ser o rei, quem é que não vai ser, e tudo mais. Portugal já estava centralizado. Portugal foi um país que solidificou sua política muito cedo, ok? Então, centralização prematura. Portugal se tornou Portugal antes de que a Espanha se tornasse Espanha, a França se tornasse França e tudo mais. Então, enquanto os outros brigavam, Portugal navegava. Tinha uma burguesia, ou seja, comerciantes muito atuantes, principalmente ao lado do rei, né? Então tinha uma burguesia mercantil atuante, que estava sempre no pé do rei, vamos navegar, vamos investir, o negócio agora é descobrir novas terras e tudo mais, vamos atrás de ouro. A posição geográfica deles é boa. Olha, observe aqui, pessoal, Portugal é uma praia no Atlântico Norte. Tá aqui, Portugal é de frente para o mar. Então, naturalmente lá você já tem uma cultura de navegação muito forte. É tanto que Portugal sempre, as cidades portuárias viveram só de pesca. Sempre Portugal teve uma pesca muito boa. Então eles já navegavam isso aqui, conheciam muito bem o mar Mediterrâneo e navegavam aqui pela costa. Então Portugal era um país navegador meio que de um modo natural. Eles eram naturalmente um povo navegador já por causa da posição geográfica deles. É o país mais próximo do mar, né? Então, é o país mais próximo aqui da América, da Europa. O país da Europa mais próximo da América é Portugal. Está mais pertinho, fica só pular aqui, você já está na América. Ok? Posição geográfica estrategicamente favorável, como eu falei, é a mesma coisa que ter sido uma criança que cresceu na frente de um rio. Você vai saber nadar, nem que não queira, né? E o rei do período, né? Não só o rei, mas os reis daquele período, eles investiam muito em navegação, né? Se você pegar aí Dom Henrique, Dom Manuel, eles eram reis que investiam muito em navegação, tanto que foi criado em Portugal uma, digamos assim, uma faculdade, uma escola só para formar marinheiros, que era a Escola de Sagres. E foi na Escola de Sagres que foi desenvolvido, aprimorada a bússola. Lembrando que a bússola não é uma criação europeia, nem portuguesa. A bússola é uma criação asiática, se eu não me engano ela vem da Índia, da China, perdão, e quando ela chega na Europa, aí eles vão estudar, vão aprimorar, vão melhorar ela, ok? Então, a Escola de Sagres vão melhorar a cartografia, eles vão melhorar
o astrolábio, os objetos para observar as estrelas, a bússola, vão melhorar os barcos e tudo mais. Então a escola de Sagres era uma faculdade de navegadores. Então Portugal tinha tudo. Posição geográfica, tinha um rei que gostava de navegar, tinha uma burguesia doida para navegar, tinha um conhecimento, né? Eles tinham contato com livros de outros grandes navegadores, como Marco Polo, né? Então eles liam essa literatura e tudo mais, e isso fez com que eles tivessem mais coragem para partir para as grandes navegações, ok? Vamos ver agora uma sequência das principais viagens que iniciaram os primeiros passos de Portugal nas grandes navegações, ok? Ó, o primeiro passo de Portugal foi esse aqui, ó. Em 1415, século XV, Portugal toma a cidade de Ceuta, na África, no norte africano. Então, Portugal saiu aqui do Porto, lá do Porto vieram para Lagos e daqui dominaram e fizeram uma colônia lá em Ceuta, no norte africano. Então, o primeiro passo, observe, pessoal, como foi um passo curto, né? Daqui para cá só. Aí você fica, Bruno, então não conquistaram nada não. Pessoal, mas como não se tinha conhecimento de nada naquele período, qualquer navegação era um tiro no escuro. E qualquer pedacinho de terra que você conquistava e fazia uma feitoria lá, uma colônia, era uma conquista muito grande. Então, o primeiro passo de Portugal foi conquistar Ceuta, ok? Que fica aqui no norte africano em 1415. Em 1488, Bartolomeu Dias, né, o português Bartolomeu Dias, ele chega ao Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança, pessoal, fica na pontinha da África. Se o mapa aqui deixasse mostrar, a África é mais ou menos assim, né? Aqui nós temos a divisão, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Então, essa região aqui onde os barcos passavam eram chamados de Cabo das Tormentas, porque é um mar muito agitado e muitos barcos naufragavam. Mas o que é que aconteceu? Bartolomeu Dias cruzou o Cabo da Boa Esperança, que era chamado de Cabo das Tormentas. Depois que ele passou, mudou o nome para Cabo da Boa Esperança, porque depois que você passa ele, é bem facinho, agora é só subir e você chega até a Índia. Então ele veio circulando a África. Aí você pergunta, Bruno, como é que ele acertou o caminho? Ó, como não tinha mapa daquele período, da África como um todo, eles navegavam próximos à costa, só observando as montanhas, os rios. Então eles iam olhando as características geográficas e topográficas da África para ir se localizando. E seguindo aqui a costa africana, ele foi descendo até chegar no Cabo da Boa Esperança e depois ele vai voltar para dar notícia, porque eles vinham e voltavam para dizer, olha, agora eu achei o caminho até aqui, agora eu achei o caminho até aqui. Então, Bartolomeu Dias não foi o primeiro que chegou nas Índias. Ele cruzou o Cabo da Boa Esperança e voltou para mostrar o caminho do Cabo da Boa Esperança para os outros navegadores, que aí eles vão vir com essas informações para chegar até lá. Um dos principais marcos das grandes navegações é esse aqui, ó. Em 1492, o que é que acontece? O almirante Cristóvão Colombo. O almirante Cristóvão Colombo, ele descobre a América. Ele era genovês, mas ele foi patrocinado pela coroa espanhola. Então, no barco dele tem a bandeira da Espanha, por isso que a Espanha que tomou de conta da América, né? Logo de um primeiro momento. Observe aqui, pessoal. Ó, a região em que Cristóvão Colombo encontrou a América foi na América Central, lá nas ilhas do Caribe, ali no Mar do Caribe, ok? Então ele encontrou várias ilhas, ele não tinha noção, olha o tamanho da América, ele não tinha noção que a América seria tudo isso aqui, ok? Por isso que a América recebeu o nome de América por causa de Américo Vespúcio, porque ele que constatou que a América era um continente gigantesco, ok? Cristóvão Colombo, ele, em um primeiro momento, ele foi para a coroa portuguesa e pediu ao rei para patrocinar ele. Ó, eu tenho uma rota diferente para chegar na Índia que eu não preciso contornar a África, porque a terra ela é redonda. E aí o rei de Portugal, kkkk, que conversa que a terra é redonda, você está doido? A terra não é redonda não, é
quadradinha e tal. E não quiseram financiar ele. Aí ele foi lá para o rei da Espanha e disse: "Só eu tenho uma ideia para chegar nas Índias sem precisar contornar a África. Então eu vou economizar dinheiro e tempo, né?" Aí, como olha, a Terra é redonda, então tá para se eu tirar direto aqui na linha indo para o oeste, perdão, eu vou chegar lá no leste. Só dá a volta. E o rei ficou meio desacreditado, mas resolveu financiar. E aí deram 3 barcos para ele e financiou com alimentos, marinheiros, e aí ele saiu nessa viagem. Então, acreditava-se que mais ou menos que era assim. Observe aqui nesse círculo aqui. Acreditava que o mundo era assim. O mundo era redondo, né? Então, a Europa e no outro lado era a Ásia. Então era só você pegar o barco e sair direto que você ia chegar nas Índias. Essa era a concepção de mundo de Cristóvão Colombo. O mundo redondo, eu saio da Europa, pego o barco, vou navegar em linha reta, eu saio da Europa, vou navegar em linha reta para cá. Só que ele não esperava que existisse a América no meio. Observe como é o mundo de verdade. Nós temos a Europa, atrás a Ásia. Só que aí, ó, se você navegar direto para fazer a volta, você não chega na Ásia, porque no meio tem a América. Ok? Então, ele ele com a certeza de que o mundo era redondo, né? Fez essa viagem aqui, tirou mais ou menos em linha reta e esbarrou na América, e foi assim que a América foi encontrada. Ah, Bruno, mas eu assisti um documentário que disse que a América foi encontrada pelos Vikings. Ah, Bruno, eu vi um documentário que foi encontrado pelos chineses. Ah, eu vi uma teoria de que foi encontrado pelos fenícios. Existem várias e várias teorias, mas o que vai cair no Enem é essa daqui, viu? É o que está no livro, é o que é mais aceito, é o que é mais falado, é o que é cobrado. Então, pode-se citar no Enem, existe teoria, não sei o que, mas comprovadamente Cristóvão Colombo chegou lá. É o que existe mais evidências, né? Essas outras teorias existem pouquíssimas evidências, ou nenhuma. Muitas delas são baseadas em achismo. Então, não vamos nos confiar muito não, ok? Fica aqui, Cristóvão Colombo achou a América. Se foram os outros, aí a gente vai saber depois. Okay? Então, com a noção de que a Terra era redonda, chegou para Portugal. Portugal não aceitou, foi para a Espanha. O rei espanhol aceitou essa ideia e financiou ele. Imagine só, pessoal, se Portugal tivesse financiado a viagem de Cristóvão Colombo, toda a América poderia ter sido de Portugal, e não só um pedaço do Brasil, né, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Mas vamos para frente. Em 1498, o almirante Vasco da Gama, o português Vasco da Gama, né, chegou até as Índias. Então, o primeiro navegador que saiu da Europa e chegou até as Índias, né, acertou o caminho todinho para fazer comércio, foi Vasco da Gama. Ok? Então, ele conseguiu, ó, fez a curva e chegou até as Índias para comprar as especiarias. E aí, 1500, olha só, agora sim a gente tá vendo pela primeira vez essa palavrinha bonita aqui, ó. Brasil. O almirante português Pedro Álvares Cabral vai chegar na nossa amada nação. Pedro Álvares Cabral, em 1500, né, chega na Bahia, né? Chegou lá na Bahia. E existe uma teoria de que a primeira terra que Portugal atracou aqui no Brasil foi o Rio Grande do Norte. Existem até livros sobre isso, eu estava me lembrando aqui. Existem até livros e tese de doutorado, de mestrado, tentando provar que Portugal, antes de ir para a Bahia e realizar a primeira missa, eles foram eles chegaram aqui lá na Praia de Touros, que é aqui no Rio Grande do Norte. Existe essa teoria, mas enfim, ok? Quem já foi no Foz dos Reis Magos vai ver uma pedra lá com a cruz de Malta desenhada, né? Uma pedra de touros, que é uma pedra que foi achada lá na Praia de Touros, e ela tem o símbolo da coroa portuguesa. Dizem que ali foi quando Portugal chegou. Vamos botar essa pedra aqui para marcar que essa terra é de Portugal. E dizem que aquilo ali foi em 1500, antes de Portugal ter chegado à Bahia. Ok? Então, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral
atraca aqui no Brasil, né, que vai ter esse nome de Brasil por causa da abundância do pau-brasil. O pau-brasil tem esse nome de pau-brasil porque ele solta um vermelho muito forte, um vermelho como se fosse de um fogo, de brasa. Brasil vem de brasa, ok? E nós tínhamos uma terra rica em pau-brasil por causa da Mata Atlântica. E em 1519, uma das viagens mais loucas desse período, Fernão de Magalhães dá a volta ao mundo. Já se apropriando de todo o conhecimento náutico dos outros navegadores, ele vai dar a volta ao mundo. Olha, só 10% dos navegadores que saíram com ele da Espanha conseguiram voltar para a Espanha. Se perderam várias vezes, passaram por tempestades, tiveram que se alimentar com fezes de ratos, porque acabou água, acabou alimento, acabou tudo. Foi um negócio muito complicado. O próprio Fernando de Magalhães morreu. O Fernando de Magalhães ele não chegou a viagem toda, ok? Se vocês analisar aqui nesse mapa, ó, aonde está essa luz vermelha aqui, Fernando Magalhães estava vivo, mas aqui ele morre nas Filipinas, né? O resto dos poucos que sobreviveram vão voltar para a Europa. Então foi uma verdadeira loucura, mas ele quis dar a volta ao mundo, né? E a sua frota conseguiu. Ele não, infelizmente não conseguiu, ok? Ó, observe aqui nesse mapa aqui do descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral, ele chega no Brasil, né? E depois, pessoal, olha só como o Brasil foi meio que rejeitado. Depois ele partiu para a Índia, né? Lá para Calicut. Como o Brasil não foi visto logo de um primeiro momento metais preciosos, e uma das características das grandes navegações é o metalismo, o Brasil foi meio que deixado de lado. Não, vamos deixar aqui umas feitorias para pastorar aqui a costa. Vamos pegar para o Brasil, botar esses índios aqui para trabalhar, vamos dar bugigangas a eles. Mas vamos para a Índia. Nosso objetivo não era chegar às Índias, então vamos chegar às Índias, ok? Então, desde sempre, o objetivo de Pedro Álvares Cabral foi chegar às Índias, né? O Brasil foi achado meio que por acaso. Passaram aqui pela parte mais oeste do mar e encontraram o Brasil. Mas não passaram nem uma semana aqui, já foram direto para Calicut, onde chegou lá Pedro Álvares Cabral, bombardeou a cidade de Calicut para dominar o comércio deles. Portugal tem uma maneira muito amigável de fazer comércio. Se você não concordasse com o que eles desejavam, eles bombardeavam a sua cidade. E aí Portugal abriu várias colônias na Ásia. Até na China tinha colônias, a cidade de Macau, ela foi colônia de Portugal até um dia desse. Ok? Fora as outras colônias que foram abertas ao longo da África. Vários países africanos falam a nossa língua, o português. Não o português de Portugal. Eles falam um sotaquezinho mais puxado por dedo. Assim como nossa língua não é o português de Portugal. Porque o nosso português é misturado com o indígena, com o africanês e tudo mais. Então, os principais marcos das grandes navegações são isso aqui. Descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, a chegada de Vasco da Gama até as Índias. Então foi realizado esse grande sonho, porque agora não precisava mais passar por Constantinopla para trazer as especiarias das Índias, ok? Ó, a Igreja Católica ela tem uma influência muito grande nesse período. A Igreja Católica ela mandava em quase tudo e ela era sempre a que mediava as disputas. Portugal foi o pioneiro e logo após Portugal veio a Espanha. A Espanha que veio logo após Portugal para entrar nas grandes navegações. Então, o que a Igreja Católica fez? Para não ter uma briga entre Portugal e Espanha, que eram as nações católicas, os países mais católicos do mundo nesse período eram Portugal e Espanha, a Igreja Católica criou um documento chamado de Bula Intercoeteira para dividir o Novo Mundo, ou seja, as águas do mar e o que tivesse nelas, entre Portugal e Espanha. O primeiro documento, a Bula Intercoeteira, determinava que a 100 léguas a partir de Cabo Verde, o arquipélago de Cabo Verde na África, terras ao lado ocidental pertenciam à Espanha e terras ao lado oriental pertenciam a Portugal. Deixa eu mostrar essa imagem aqui fica melhor. Aqui é Cabo Verde, né? Dessa linha para cá, Portugal, do que fosse achado, né? E da linha
para lá, Espanha. Mas aí Portugal protestou. Não, essa linha está muito próxima, é arriscado não ter terra nenhuma. E se ficasse assim, ia ficar só com o Rio Grande do Norte e Paraíba aqui. Então, a Igreja Católica fez um segundo documento. Em 1494, 370 léguas a partir de Cabo Verde, as terras do lado ocidental pertenciam à Espanha e as do lado oriental vão pertencer a Portugal. Então, a linha foi aumentada daqui para cá. E aí o que ficou valendo foi o famoso Tratado de Tordesilhas, que foi o segundo documento. O de 93 não valeu, porque Portugal não aceitou. E aí chega-se o Tratado de Tordesilhas 94. Então, dessa linha para cá é Portugal. Passou até chegar aqui é Espanha. Então, o Brasil de Portugal era só esse pedacinho aqui. Todo o resto da América estava determinado pela Igreja Católica como terras da Espanha, como terra da Espanha. Você fica, Bruno, e os outros países? A Inglaterra vai gostar disso? A França? Como é? Essa arruma de terra para dois países? Claro que não, pessoal. Não vão gostar. É tanto que essas terras serão invadidas por várias nações. A França, a Inglaterra vão tomar de conta aqui da América do Norte. A Espanha vai ficar mais focada na América Central devido à quantidade de metais preciosos e na região andina, onde tinham os incas. Tanto que a região amazônica a Espanha não vai querer, região central do Brasil a Espanha não vai querer, e aí Portugal vai se aproveitar disso e vai dominar toda essa região aqui. Ok? Então, outros reis do mundo não vão concordar com o Tratado de Tordesilhas e vão desrespeitar ele. Mas isso a gente vai ver posteriormente. Ok, pessoal? Ó. Consequência das navegações. Deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo. Antes era só o mar Mediterrâneo, o palco do comércio, das navegações comerciais. Agora vai ser o mar, Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E o Oceano Índico também. Agora por isso que é grande, né? São grandes mares em substituição do mar Mediterrâneo. Ampliação do comércio, agora em escala mundial, globalização se formando aí. Fortalecimento das monarquias europeias, os reis vão enriquecer e muito, sobretudo Espanha, Portugal, França. A Inglaterra não, porque a Inglaterra ela vai ter uma característica interessante. Lá o rei não vai ter tanta autonomia assim não, por causa da Magna Carta, que era um documento que diminuía o poder dos reis. Mas as monarquias absolutistas vão se fortalecer porque vão lucrar muito com as grandes navegações. E um desenvolvimento técnico e científico. Nós vamos ter um período de desenvolvimento técnico e científico muito grande nesse período aí, com aprimoramento das técnicas de navegação, da bússola, da cartografia e tudo mais. Ok? Então, um dos primeiros passos para a gente formar o mundo de hoje foi o mercantilismo, a expansão marítima, que é daí onde vem o nosso maravilhoso Brasil. Por isso que esse assunto é tão importante, ok, galera? Então, fica o meu abraço, até a próxima aula.